bem-vindo ao 4º dia de formação em preparação para a grande consagração ao nosso glorioso Pai, São José. Hoje eu quero ensinar para você, o tema da formação hoje vai girar em torno de um assunto muito importante para você e sua família. Você que se prepara para essa consagração precisa estar muito consciente disso que vou falar para você. A sua missão individual, a missão da sua família, a sua missão na sua família, no mundo, a santidade da sua família como uma instituição, como um conjunto, todos juntos, a sua santidade de modo individual. Tudo isso vamos ver hoje nesta formação, mas vamos agora rezar ao Espírito Santo para que todas as palavras caiam no seu coração e frutifiquem, dê frutos concretos. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o trio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Agora vamos rezar o memorare, esta oração que nos lembra, né? Nos leva à memória, a lembrar de que São José não esquece nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus protegidos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro. Ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nosso glorioso Pai, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, filho e filha, porque é muito importante o que eu vou falar para você hoje. Sabe por quê? Apenas a falta de entendimento de qual é a sua missão, qual é a missão do outro membro da sua família, qual é a missão da família, a santidade da família. E isso traz muitas brechas para o ataque do inimigo contra a sua família. Sabe por quê? Porque se começam as cobranças. Aliás, nas contas das famílias, nas cartas aí de crédito ou débito, o débito tem ficado numa conta maior. As famílias têm ficado no vermelho por muito tempo, devido a tantas cobranças, devido a colocar na conta do outro que é missão sua, devido a colocar na conta do outro aquilo que é dom seu a ser desenvolvido. Aqui hoje eu poderia falar para você de muitas coisas, e sei que vou ter oportunidade de falar para você. Ainda ontem o irmão Luiz Maria falava para você na formação, de que um filho, ele traz a essência, a natureza do pai, não é? Isso, e falava das dificuldades, das feridas que se fica na alma para se ter um bom relacionamento com Deus, Pai. Tenho certeza, pelos comentários que vi, muitas pessoas já ouviram muitos frutos e cura. Já nesse terceiro dia, ontem no terceiro dia de formação com o nosso irmão. Hoje eu quero trazer esse algo a mais para você também. Por quê? Estamos entrando numa semana intensa de combate, de luta, de intercessão pelas famílias. E a consagração de São José, a São José, vem também para salvar a sua família. Então eu explico para você. Todos nós temos uma missão particular, uma missão individual. Temos uma missão individual. Eu tenho a minha missão, outra pessoa da minha família já tem uma outra missão. Você que é pai, teve uma missão na vida, no mundo, e tem a sua missão dentro da sua própria casa.
Existe a sua própria santidade, que você vai, claro, se esforçar, mas é o Espírito Santo, que é o santificador das almas, que vai te santificar. Mas existe um caminho a ser trilhado para você alcançar esta santidade. E você não pode achar que todo mundo dentro da sua casa tem que estar dentro do mesmo caminho que o seu. Mas existe aqui um grande porém. Dentro deste caminho de santidade individual, que é só seu, os deveres que estão lá são somente seus, existe uma linda missão, que é você conquistar os seus para encontrarem o caminho deles para a santidade deles. Então isso é belo, isso é lindo no costurar de Deus. Porque numa família, Deus costura um coração no outro com fios de ouro. Os fios de ouro numa família são muito importantes. Imagina aí vários corações, todos eles costurados com fio de ouro, não é? Não é qualquer ouro, não. Não é qualquer ouro. Parte desse ouro, parte desse fio é exatamente a consagração a São José. Da mesma maneira em que nos ligamos ao Senhor pela consagração batismal e nos consagramos à Virgem Maria por uma consagração filial, também a consagração a São José, essas três juntas e tantas outras formas que a igreja nos dá, que o exercício da nossa fé cristã católica nos dá, principalmente a Eucaristia, vai fortalecendo este fio de ouro. É esse fio de ouro que o inimigo de Deus tem tentado cortar. É esse fio de ouro que ele tem tentado enegrecer. E é esse fio de ouro que você precisa saber como ele é composto. Quantos fios, né? Pelo menos quais fios principais constituem esse fio de ouro que costura os corações da minha família. Então perceba, cada um tem um coração. Cada um tem uma vida. Se formos olhar numa ordem biológica, você tem o seu próprio coração batendo no seu peito. Você não tem o coração da sua mãe, o coração do seu pai. Eles têm o coração deles. Numa ordem biológica. Numa visão espiritual, existe um caminho, existe uma maneira de você ter aqui o coração do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus tios, sobrinhos, netos, avós, parentesco que for. Existe uma maneira como, quando você sabe dar elementos para Deus, no sentido de que eu preciso colaborar com a graça de Deus, quando você dá para Deus condições dele fortalecer esse fio de ouro. Você pode ter aqui nas suas mãos o coração do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, que você tem rezado tanto, pedindo para se santificarem, embora a missão deles e a santidade deles seja por um outro caminho, por uma outra via. Por exemplo, você pode conseguir isso fazendo a consagração a São José. Você vai fortalecendo, vai trazendo mais outro fio para esse fio de ouro, fazendo a consagração a Nossa Senhora. Quando você busca os sacramentos, quando você lê e medita a palavra de Deus, quando você tem consciência da sua missão no combate na sua família. Aliás, um combate numa família, todos os familiares não combatem, ainda que seja uma família em que todos caminhem na igreja, em que todos caminhem rumo ao céu, já unidos no mesmo ritmo, no mesmo caminhar. Mesmo assim, cada um tem uma missão no combate. Cada um tem um chamado. Uns têm a missão de interceder. Outros têm a missão de enxergar as ciladas do demônio. Outros têm a missão de repente, ali fazer alguma coisa. Mas vamos tomar aqui como modelo aquelas famílias em que, a maioria das famílias hoje, todas estão sob ataque, debaixo de ataque do mal, mas muitas famílias estão totalmente desestruturadas e ninguém sabe mais qual a missão de cada um. São José é o marido e o esposo que em nossos dias pode nos ensinar como que uma família se constitui para ser forte. Mãe precisa ser mãe, pai precisa ser pai, filho precisa ser filho. E as fases da nossa vida também nos indicam a missão de cada coisa. Eu quero ler para você um pequeno, breve testemunho que vi nos comentários do vídeo de ontem. A formação de ontem com o irmão Luiz Maria. Presta atenção. A pessoa escreveu assim: sou uma criança e tenho 9 anos e estou fazendo esta consagração a São José para uma graça ser alcançada e também para ser agraciada por São José.
Te amo, Instituto Hesed. Gente, o que é que acontece para uma criança de 9 anos ter a consciência que muitos adultos não têm tido? Uma criança de 9 anos que tem uma consciência, pela forma que ela escreveu, nós vivemos a solidez interior desta criança. Pode até ter tido aqui alguma orientação dos pais para escrever. Mas existe uma solidez, eu não duvido nada que essa criança tenha escrito sozinha também. Existe uma convicção, uma certeza, existe um olhar, existe uma meta. Eu tenho uma graça para ser alcançada, eu quero ser agraciada. É assim que os adultos precisam hoje começar a se portar dentro de casa. Às vezes, até por uma ânsia de querer ver a família toda ser santa, de querer ver a família inteira na igreja, de querer ver a família inteira consagrada a São José, se impõe que o outro viva um caminho que Deus mostrou para você. Mas atenta para o que eu estou dizendo aqui. A grande chave, a grande virada para você conquistar os seus é você enxergar que dentro da sua caminhada, dentro da sua via, dentro do seu trilho, existe ali uma missão a ser cumprida. Dentre toda a sua grande missão de vida, existe uma missão a ser cumprida. Qual? Conquistar os corações dos seus. Presta atenção, eu disse conquistar. Eu não disse arrancar, impor, obrigar. Nós temos que ser espertos. Isso é evangelho. O Senhor disse, sede simples como as pombas e espertos como as serpentes. Nós precisamos, o inimigo de Deus tem usado de artifícios muito maquiavélicos mesmo, artifícios enganosos para destruir a família, para destruir o lugar de cada um. Quando o inimigo de Deus destrói o lugar e a missão de cada um numa família, ele destruiu a estrutura. Se colocamos o telhado, vamos pegar novamente o exemplo que dei para você no segundo dia de formação do edifício. Se nós começamos a construir um edifício com o telhado embaixo e a fundação em cima, não é um edifício. Primeiro, nem é um edifício, já não tomou mais forma de edifício. Segundo, não se sustenta em pé. Família, cada um tem que ter a sua missão, cada um tem que ter o seu lugar. Existem muitos corações feridos, existem muitos corações frustrados e colocam toda a esperança num filho, que o filho cumpra a missão de ser advogado, de ser juiz, de ser médico, de ser padre, de ser freira, porque a mãe e o pai não foram. Cada um tem o seu chamado. Se você vive bem o seu chamado, eu tenho certeza. Eu digo isso para você olhando para São José hoje. Se você cumpre a sua missão, a sua família estará resguardada. São José, em momento algum, porque era tido por justo, porque era tido, e São José é, no cristianismo, Maria e José são os maiores santos. São José sabia que ele não estava em qualquer família. São José sabia a missão dele, era ser pai do Redentor. Não era ser o Redentor. Ele sabia que era ser o protetor virginal da Virgem Maria. Ele sabia que não era para ser a mãe do Redentor. São José sabia o lugar dele na Sagrada Família. Era ser o protetor. Eu quero ler para você esse parágrafo do nosso livro que explica, que vem trazer muito claramente exatamente isso. E para os dias de hoje, a missão de São José, quando olhamos para a missão de São José na Sagrada Família, facilmente você pode aplicar isso na sua família. Facilmente você pode olhar e distinguir a missão de cada pessoa na Sagrada Família. Nenhum tomou o lugar de ninguém. Nem Jesus tomou o lugar do pai adotivo. Jesus era o filho adotivo de São José. Jesus não tomou o lugar de São José, mesmo sendo Deus. Se submeteu. Escuta só o que nosso livro diz. Em nossos dias, o casamento e a família estão sob ataque. Jesus e Maria querem que você seja consagrado a São José, porque não há pai ou marido que saiba mais sobre a santidade do casamento e da família, ou o amor abnegado exigido dos pais e maridos do que São José. Sua missão paterna continua no céu. Ele é nosso guardião, protetor amoroso e defensor destemido. Ele é o modelo de paternidade santa. Depois de Cristo, São José é o modelo de masculinidade heróica e o defensor do casamento, da castidade e da própria vida. Vou repetir, São José é o modelo da masculinidade heróica e defensor do casamento, da castidade e da própria vida. A consagração a São José é a chave
para superar a confusão antropológica tão prevalente em nossos tempos. Perante o amor e cuidado vigilante e constante de São José, todas as ideologias e ídolos se desintegrarão e cairão diante de Jesus Cristo. Então, filho e filha, a consagração a São José é o que vai te vincular espiritualmente aos teus familiares. E assim, tudo aquilo que você beber espiritualmente falando, de oração, a Eucaristia, principalmente da adoração, eles bebem também. Aí é uma maneira, assim, de você ter o coração da pessoa aqui e alimentá-lo do que você quiser. Alimentá-lo dos alimentos sólidos que a consagração de São José também está te dando hoje. Está te dando nesses dias de formação. Para acabar com esta confusão. Olha, pais e mães de fibra precisam se levantar novamente. Pais e mães que sejam fortes e corajosos, espiritualmente falando e humanamente falando. Quando cada pai, cada mãe, cada filho tem a sua missão certa, entende a sua missão dentro da sua família, você sabe a hora de falar e você sabe a hora de calar. Na hora de falar, não cale. Na hora de defender a sua família com as palavras, não cale. Mas aqui também tem um outro segredo que eu quero contar para você. Fale o que deve falar. Não fale o que você quer falar. Não fale para colocar para fora aquilo que você tem razão. Muitas vezes nós temos que guardar a razão, perder agora para ganhar mais na frente. E isso é jogo do inimigo e nós precisamos ganhar. Você precisa ganhar o ataque do inimigo contra a sua família para causar esta confusão. Trocando os papéis, trocando os lugares, trocando tudo, você precisa defender. Você precisa defender. Você que é mulher, a presença de São José, mesmo que você tenha o seu marido, que você tenha o seu pai, a presença de São José vem suprir o que falta na imperfeição deles. E na sua própria imperfeição de mulher. E você, homem, também a mesma coisa. Como que na consagração comunica-se, né? São José comunica para você a força dele. São José comunica para você aquilo que ele sabe fazer. A sabedoria dele, a justiça dele. Então presta atenção, a consagração a São José é a chave para superar a confusão antropológica tão prevalente em nossos tempos. A antropologia em grande resumo, em grandes resumos, os antropólogos aí guardem toda a proporção do que eu vou falar. Mas a antropologia é uma das ciências que trabalha, que estuda o ser humano. A forma, o formato do ser humano, digamos assim. O ser pessoa, sabe? O ser pessoa tem ficado muito esquecido ultimamente. Aliás, ultimamente há muito tempo, né? As pessoas têm focado muito no que se faz. O homem, por exemplo, tem focado muito em trabalhar demais, em ter dinheiro. A mulher, às vezes, se dedica demais ao fazer dentro de casa. Esquece de ser mãe. Esquece de ser pai. O ser, pessoa, S-E-R, esse ser, ele é invisível, ele está dentro de nós. É esse ser que precisa vir para fora e aí ele precisa encontrar uma tradução. É como a nossa alma está dentro guardada do nosso corpo, o nosso ser, pessoa, ele vem dentro de uma atitude. A atitude é como se fosse o nosso corpo. É o que nós pegamos, é o que nós vemos. A alma nós não vemos, nós não pegamos, mas a gente sabe que ela existe. Se fosse só o meu corpo falando aqui, eu acho que não tinha ninguém aí assistindo agora, né? Você sabe que tem uma alma aqui que está nesse momento sentindo algo. Que está nesse momento, inclusive, precisando ser. Ser o quê? Ser religiosa, ser mãe das almas, alimentar você com esta formação. Agora, o meu ser materno religioso precisa de uma tradução. Qual é? É a formação, nesse momento, aqui e agora. O que se sobressai é a formação. É a maneira que eu tenho de cuidar de você. É a maneira que eu tenho concreta, que você pega, que você recebe concreto, mesmo longe de mim, você recebe a minha maternidade. O meu ser mãe religiosa. Por quê? Porque eu estou traduzindo. Eu estou trazendo junto com as palavras e com a formação o que eu estou sentindo. O que está dentro de mim. O desejo de ver sua família salva. Entende? Só que mais do que eu tem que ser você. Mais do que eu, mais do que qualquer um de nós, tem que ser você a querer salvar a sua família. Tem que ser você a prestar atenção em todos os passos. Irmã Edviges, Maria, eu não sou perfeita. Ótimo. Que bom que você se vê não sendo perfeito nem perfeita. É a matéria-prima que São José precisa.
para lapidar. Bom marceneiro foi na vida, vai ser também cuidando da sua santificação e da sua perfeição dentro da sua casa, dentro da sua família, para você salvar a sua família. Outra coisa que quero falar para você e destacar: guarde os valores cristãos. Você não precisa, no momento em que alguém na sua família ainda não caminha, ainda não se converteu, alguém que ainda não enxergou o que você enxergou, uma pessoa que ainda não teve o encontro dela com Deus, você pode provocar, você não pode ficar impondo. Não, na verdade, nem que não pode, é porque não tem frutos, sabe? Eu digo isso para você muito tranquilamente, porque com todas as pessoas que eu converso e diz para o filho: irmã, diga para ele que ele tem que ir para a igreja. Irmã, diga para ele que ele tem que ter um contato com Jesus. Esse tem que ter é o que mata a sua conquista. Tira o tem que ter. Tira o tem que ter. Olhe para o seu filho e mostre para ele o que você vê de bom nele, que ele está perdendo. Olhe para o seu marido e mostre para ele que você, a léguas de distância, já percebeu que existe potenciais grandes nele para ele ser um grande santo. Para ele ser um bom homem, no mínimo, se você não vai falar de santidade ainda. Para ser um bom homem, mas fale positivando. Ainda que ele tenha defeitos para falar. Não adianta você apontar defeitos, não adianta você dar lição de moral se as pessoas não vão, naquele momento, obedecer você. Gente, é obediente quem é responsável. Obedece ou segue um conselho de alguém quem é responsável. Quando nós formamos as pessoas para serem responsáveis por sua vida, elas vão obedecer à voz de Deus. Elas vão obedecer à voz do pai e da mãe. O marido vai seguir o conselho da mulher. A mulher vai enxergar que o marido está vendo mais longe, vai admitir que em situações o marido realmente ele está vendo mais longe que eu, em determinadas situações concretas da família. Mas para isso, é preciso cada um estar no seu lugar. E no seu lugar, vivendo sua missão com a paciência de São José e com a sabedoria que ele também tinha na condução da Sagrada Família, você saber onde você coloca o seu pé e não perder nenhuma oportunidade de conquistar os seus, atraí-los, despertar. Você precisa se mostrar, entre aspas, não de ser amostrado, como diz no Nordeste, mas você precisa se mostrar e se destacar dentro da sua casa como uma pessoa que tem capacidade e condições de guiar a sua família. Ou de pelo menos de orientar, de aconselhar. Se você é pai e mãe, de guiar, claro. Mas tem muitos filhos que estão muito à frente na consciência da sua missão e na consciência da sua responsabilidade de salvar a família. E aí os pais, é hora dos pais se curvarem e dizer, realmente, meu filho está correto, meu filho está certo. Não é? Então, gente, é um caminhar que requer de fato uma estratégia, requer uma atenção muito grande. Mas é possível, é possível. A consagração a São José vem para facilitar isso para você. Estar conosco todas as noites, no texto do combate, por exemplo, é uma maneira de você já estar alimentando a sua família onde quer que ela esteja. É uma maneira de você abrir a sua mente, abrir o seu coração para aquilo que São José via facilmente. Pela missão que Deus deu a São José via fácil. Quando São José recebeu, por exemplo, em sonho o aviso de que precisava fugir, precisava ir para o Egito, o que foi que São José fez? Rapidamente São José viu o perigo, arrumou tudo, pegou Nossa Senhora e o menino Jesus e sabia para onde ir. Sabia para onde ir. Depois, se você vai lá no Evangelho, você vai ver que São José escutou falar que o rei que estava perseguindo as crianças havia morrido. Mas já não teve mais um sonho. São José discerniu. Ouviu falar que o filho do rei reinava no seu lugar. Então, se é filho, vai ter o mesmo pensamento. Vai perseguir também, eu vou esperar mais um pouco. Já foi um discernimento que São José fez e estava cumprindo assim a sua missão de pai, de protetor da família, de protetor do casamento, da castidade, da própria vida. O protetor da Virgem Maria, o protetor do menino Jesus. Eu espero que com essa formação de hoje você acorde. Eu espero que você desperte. Sabe por quê? Eu acredito em você. Eu não sei qual é a sua história hoje, eu não sei quais são as suas condições, eu não sei qual é o nível de maturidade espiritual em que você está.
Eu não sei disso em detalhes, mas eu sei de uma coisa. Eu sei de onde você veio. Você veio do coração de Deus. A primeira concepção do ser humano, eu gosto de pensar, foi no coração de Deus. Você foi criado por um Deus perfeito. Você foi colocado no mundo e foi soprado nas suas narinas o Espírito de Deus. Você foi colocado no mundo com uma missão. Você foi colocado no mundo dentro de uma família. Não permita que a ordem natural de Deus seja desfeita na sua casa. Ou ao menos não permita que isso seja desfeito na sua mente. Que isso seja desfeito nos seus valores. Em alguma hora, as pessoas na sua casa, se elas tomaram outro caminho, elas vão olhar para você. Quem não é virtuoso, quem se desvia do caminho, ele olha para quem está no caminho, viu? Ele olha. E não olha nem sempre para criticar, não. Em alguma hora ele vai voltar. Em alguma hora ele vai saber que é com você que ele pode contar. Então eu sei que você veio das mãos de Deus e sei que em todo ser humano Deus colocou todos os dons. Alguém precisa apertar o botão para despertar esses dons. E eu gostaria muito hoje de apertar todos os botões da sua alma. De apertar todos os botões aí do seu coração. E dizer, levanta. Firmeza como São José. Agarra a tua família. Defende a tua família como? Vivendo a sua própria missão, a sua missão particular. Mas de olho na missão de cada um. Ajudando os outros a encontrarem a sua missão. Se o olhar deles ainda estiver muito terreno, numa missão muito profissional, ajuda, fica perto. Em alguma hora, você vai encontrar a brecha também para mostrar a missão deles sobrenatural dentro da família e a missão principalmente de ir para o céu. Vamos rezar a ladainha de São José e espero que você tenha ficado com muita vontade de ser santo, com muita vontade de fazer santos, de produzir santos dentro da sua casa. Mas seja inteligente. Seja inteligente. Deus nos fez com inteligência, memória e vontade. Seja inteligente. Vamos rezar a ladainha São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai
por nós. Eu lembrava, enquanto rezávamos a ladainha agora, de uma vez que uma jovem me procurou para conversar. A indicação e intermediação de uma outra jovem que caminhava aqui na nossa casa também, hoje a irmã. E essa jovem dizia assim para mim: irmã, eu gosto muito de conversar sobre filosofia, mas eu não tenho com quem conversar. Mas eu sou evangélica, eu não acredito em nada da Igreja Católica. Eu disse: não tem problema, eu também sei conversar sobre filosofia. Vamos conversar sobre filosofia. E fui conversando com ela sobre filosofia. E no meio da conversa ela dizia assim: irmã, mas eu não acredito em nada da Igreja Católica. E eu dizia: mas eu não estou falando nada da Igreja Católica. Eu estou falando da filosofia que você quer falar. No fim das contas, ela disse assim para mim: não tem como olhar para a senhora e não ver a Igreja Católica, né? Você está vestida de religiosos, mas acho que foi eu que Deus que te colocou no teu caminho para falar de filosofia. Pois então vamos conversar sobre filosofia. Graças a Deus até hoje eu tenho um bom contato com ela. Uma pessoa em que tenho a graça de ser canal da graça de Deus. Seja esperto. Vá por onde a pessoa tem a porta aberta. Em alguma hora essa porta vai estar brilhando. Eu desejo alegria para a sua vida, para a sua família. E desejo que você esteja conosco nessa semana, porque você vai lutar e você vai vencer todas as batalhas da sua família. Acredite nisso. Nós acreditamos. Deus abençoe muito você.